Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, alunos do curso de Administração e também alunos do curso de Processos Gerenciais, sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Teorias da Administração. Eu sou o professor Adriano Aparecido de Oliveira e serei o responsável pela aula de hoje. O professor Ricardo Azenha teve um problema e, em função disso, hoje eu estou substituindo ele. Tá? Durante a nossa live de logo mais à noite, eu estarei trazendo mais detalhes o porquê desta substituição. Mas basicamente eu já trabalho também com essa disciplina há algum tempo e tenho a certeza que eu tenho muita contribuição para ajudá-los no entendimento e na compreensão da disciplina. Então, certamente será um momento muito oportuno para que a gente possa estudar principalmente as unidades 3 e 4 do nosso livro didático. Então, espero que você já tenha, de fato, realizado uma leitura proveitosa para que a gente possa ter uma abordagem um pouco mais prática durante a nossa aula. Porque a abordagem conceitual está disponível nas aulas conceituais que você tem à sua disposição para assistir online ou realizar o download através do ambiente da disciplina. Mas vamos então começar a nossa aula de hoje. Então preste muita atenção, vai ali anotando as principais dúvidas, as inquietações, para que durante a nossa live você possa fazer ali os seus questionamentos em relação às principais discussões que serão propostas na aula de hoje. Então espero que você tenha bom proveito. Então vamos lá. Na aula 2, o professor Ricardo Azenha basicamente trabalhou as principais escolas clássicas da administração. O que são as escolas clássicas? São as principais escolas que começaram a estudar a administração enquanto ciência. Tudo isso para que as organizações pudessem se adaptar e criar um ambiente no qual elas pudessem ser muito mais eficientes e eficazes. Isso representa mais produtividade, menor custo e, consequentemente, o atendimento das necessidades das pessoas que buscavam um produto com mais qualidade, menos custo e uma velocidade mais adequada às necessidades humanas, ou seja, então muito mais pessoas estavam demandando mais produtos e as empresas precisavam se adaptar a essa nova realidade para que elas pudessem encontrar a melhor maneira de aumentar a sua produção. Então, basicamente, Taylor, ali nos estudos organizacionais, ele realizou uma série de estudos científicos cronometrando os tempos de trabalho para identificar dentro das indústrias qual era a melhor maneira de executar determinada atividade. Porque até então as indústrias e as empresas não tinham uma organização sobre como as atividades deveriam ser executadas para que elas pudessem ter uma alta eficiência no processo produtivo. Era basicamente o colaborador quem definia como as atividades devem ser executadas. Mas alto lá, é a empresa que deve ter essa responsabilidade, é a empresa que deve determinar como as atividades devem ser executadas. Então, basicamente, Taylor criou um sistema de cronometragem ali das atividades para encontrar a melhor maneira de executar determinadas atividades no ambiente industrial. Daí em seguida também vem Fayol com a discussão do organograma ali, da estrutura das empresas e mais uma vez a ênfase dos estudos eram pautados nas tarefas que eram executadas e posteriormente também vem Max Weber ali com a discussão da teoria da burocracia para dizer
como as organizações devem se comportar em termos de normas, leis, regulamentos, diretrizes, um conjunto de regras para normatizar como as empresas deveriam operacionalizar as suas atividades. Então, basicamente, essas três teorias já foram explicadas para vocês. Só que é preciso retomar essa discussão para entender o contexto que levou ao surgimento da Escola das Relações Humanas. Por quê? Qual era a ênfase dessas escolas clássicas da administração? Basicamente, que o empregado deveria produzir mais, ele era visto como uma peça humana de uma engrenagem, logo o que importava para a empresa era basicamente o fator produtivo. E as relações humanas dentro de uma organização, elas eram desconsideradas ou não valorizadas. Então, basicamente, a pessoa era vista como mais uma peça de uma engrenagem que precisava funcionar para que a empresa conseguisse, consequentemente, elevar a sua produtividade. Mas daí vem alguns estudiosos da área da administração, ali na teoria de transição na década de 20, questionar esses preceitos do homem nessa visão mecanicista, né? Que ele deveria só buscar a maior produtividade, mais eficiência, não teria flexibilidade e as empresas não estavam considerando as relações humanas, as relações informais e as relações sociais dentro do ambiente organizacional. Por que isso? Se uma empresa, veja bem, ela é um conjunto de pessoas que funcionam para proporcionar o alcance do propósito ou do motivo pelo qual aquela empresa existe, logo mais entende-se então que é por meio das pessoas que as empresas conseguem se tornar muito mais eficientes. E essas relações humanas dentro do ambiente de trabalho necessitam de estudos. Estudos para entender como que as relações das pessoas dentro das empresas impactam diretamente na sua produtividade. Então, esses primeiros estudos puderam perceber que as relações humanas dentro da empresa são importantes e impactam diretamente na produtividade. Então, a Escola das Relações Humanas, basicamente, ela vai estudar o quê? Como que se dá as relações sociais, a satisfação das necessidades individuais, como que o comportamento humano, a motivação, a liderança, a dinâmica em grupo dentro de um ambiente de trabalho, como que ela influencia diretamente na produtividade da empresa. Ou basicamente, resumindo e traduzindo todo esse contexto. Se você tem um excelente ambiente de trabalho, onde há uma boa relação entre empresa e empregado, uma boa relação entre chefe e liderados, significa que as pessoas estarão muito mais satisfeitas com o ambiente de trabalho. E havendo essa satisfação, é natural que a pessoa se sinta muito mais à vontade em se tornar uma pessoa muito mais proativa, uma pessoa que tenha iniciativa, uma pessoa que compartilhe dos valores da empresa, que tenha mais responsabilidade, e a consequência disso é que esta pessoa vai ser muito mais produtiva para a empresa. Por que isto acontece? Se uma pessoa estiver incomodada com o seu chefe, se ela estiver insatisfeita com a empresa, se o ambiente de trabalho não for um clima agradável, a consequência direta sobre o desempenho dos funcionários dentro da empresa será negativo. E isso vai refletir na produtividade da empresa, porque a empresa é um conjunto de pessoas e essas pessoas influenciam diretamente no desempenho de uma organização. Então, se você tem um bom ambiente de trabalho, onde você se dá muito bem com o seu chefe, você tem um clima bom e cordial com seus colegas de trabalho, se você está satisfeito com o comportamento, com a cultura, com o clima da organização, a sua intenção, o seu fator psicológico vai levá-lo a ser muito mais produtivo, proativo, ter muito mais iniciativa, vai possibilitar inovação e vai fazer com que a empresa se sinta inclusive mais satisfeita com você enquanto empregado. Então, basicamente, a Escola das Relações Humanas, ela busca entender
como esse comportamento das pessoas influenciam as atividades. Então, basicamente, o enfoque dessa escola estava na organização informal, na motivação, comunicação, liderança e dinâmica em grupo. Essas relações informais, elas influenciam diretamente o ambiente de trabalho. O que é uma relação informal? São os grupos de pessoas existentes dentro de um ambiente de trabalho. Tem aquelas pessoas que se encontram no café, tem aquelas pessoas que se encontram no horário de almoço, tem aquelas pessoas que se reúnem aos finais de semana, tem aquelas pessoas que formam aqueles grupinhos de trabalho dentro da empresa. E quando há uma aceitação de todos os colaboradores, de todos os empregados, esse clima de trabalho ele fica muito mais leve, a pessoa se sente muito mais confortável, se sente muito mais otimista, mais confiante, mais contente com a empresa no qual ela está desempenhando as suas tarefas. Mas quando começaram esses estudos acerca das relações humanas? Basicamente, veja bem, isso começou ali em 1924, quando o Comitê de Iluminação Industrial encomendou da Universidade de Harvard, uma das principais universidades nos Estados Unidos, uma pesquisa sobre os efeitos da iluminação, né, no local de trabalho, em uma empresa que fornece materiais eletrônicos para empresas de telefonia, situada na cidade de Chicago, no bairro de Hawthorne, nos Estados Unidos. Os funcionários, pelo simples fato de estarem sendo observados, eles interpretavam isso como um aumento de interesse e preocupação com a melhoria das condições de trabalho e se julgavam na necessidade ou na obrigação de produzir mais. Então, basicamente, como que funcionou esta experiência, então, na indústria ali de componentes elétricos? Então, tinham dois grupos de mulheres, né? Um grupo de mulher trabalhou com uma intensidade de luz menor, ou seja, uma baixa iluminação. Um outro grupo de mulheres trabalhou com uma iluminação um pouco mais iluminada, né? Muito mais adequado àquele ambiente. Então, esse grupo que estava compondo um ambiente com mais iluminação, elas produziam mais. E esse grupo que estava em um ambiente no qual a iluminação era menor, produzia-se menos. Daí os pesquisadores foram entender, mas espera lá, existe alguma relação direta entre a iluminação e a produtividade? Porque se as mulheres produziam mais em um ambiente mais iluminado, alguma coisa está influenciando esse comportamento. E se produziram menos, algo também está influenciando negativamente. Mas, basicamente, o resultado dessa pesquisa, ela demonstrou que não existe relação entre a intensidade da luz no que tange a produtividade das empregadas, ali, das funcionárias da empresa. Mas, o que eles perceberam? Que existe um fator psicológico. O que é um fator psicológico? É algo individual, que parte da intenção da própria pessoa. Então, quando elas se viam observadas em um ambiente de maior iluminação, elas se sentiam na obrigação de serem muito mais produtivas. Então, o fator psicológico leva a pessoa a tomar uma iniciativa em relação a produzir mais ou não. Então, basicamente, eles começaram a perceber que quando as pessoas eram valorizadas, eram observadas no ambiente de trabalho de forma muito mais próxima, isso era um fator que influenciava diretamente as atividades executadas dentro da empresa. Além disso, eles realizaram outros testes como aumento do salário, descanso, redução da jornada semanal, e esse simples fato das pessoas se sentirem valorizadas, agraciadas, observadas, cuidadas pela empresa, fazia com que essas pessoas se sentissem na obrigação de serem mais produtivas. Ainda houve um outro momento no qual eles substituíram um estilo de liderança autocrático, que é aquele eu mando, você obedece, por uma liderança mais simpática, aquela liderança mais participativa, colaborativa.
E o que eles perceberam? Que esse tipo de liderança mais simpático no ambiente de trabalho também influencia positivamente. As pessoas se sentiam muito mais na obrigação de serem muito mais produtivas. Então, meus amigos, eles começaram a perceber que as relações informais dentro da empresa é um fator importante para a produtividade de uma organização. E essas organizações, essas empresas deveriam se preocupar com o clima, com a cultura, com o ambiente de trabalho, porque isto reflete diretamente na produtividade. E como que a gente enxerga isso nas empresas atuais? Bom, basicamente as empresas elas estão cada vez mais preocupadas com o ambiente de trabalho, com as relações humanas, com a relação entre líder e liderado, estão pensando em ações para criar um clima cordial, um clima amistoso, um clima favorável para que essas pessoas se sintam participantes da empresa e, consequentemente, se tornem muito mais produtivas. A própria Unicesumar, ela tem esse tipo de ação, tem eventos chamados de professor inspiração, que aqueles professores que se destacam durante o ano são premiados, inclusive com viagens para o exterior. Quando elas completam um determinado período de casa, elas recebem uma placa. Quando você tem 5 anos de casa, você recebe um cordão escrito Estrelas da Casa e um monte de ações para criar um clima bom de se trabalhar, um clima no qual as pessoas se sentem valorizadas. E quando as pessoas se sentem valorizadas, o que vai acontecer? Elas serão muito mais produtivas, ou seja, vai representar um aumento de produtividade para a organização. Então, cada vez mais as empresas estão utilizando preceito das escolas de relações humanas para melhorar o clima e a cultura organizacional e o ambiente de trabalho dentro da empresa. Então, o principal resultado dessa pesquisa em Hawthorne foi possibilidade de trabalhadores que recebem atenção especial apresentarem um desempenho melhor por simplesmente terem recebido atenção. Então é a valorização do capital humano, é a valorização da iniciativa das pessoas. Tudo isso faz com que a pessoa, além de se sentir importante no que tange a remuneração financeira, essa atenção ao seu estado emocional faz com que ela se sinta importante para a empresa. Daí, a consequência das escolas de relações humanas é que também surge a escola comportamentalista. Outros autores estudiosos da área da psicologia, que estavam diretamente ligados à área de gestão, vão estudar então o comportamento das pessoas dentro das empresas e como esse comportamento influencia o seu desempenho. Logo, o que eles puderam basicamente observar? Que a motivação ela é algo individual. Como assim algo individual? Ela perpassa pelo comportamento de cada pessoa. Então, se você se sente bem no ambiente de trabalho, isso significa que você vai ter a intenção de ser muito mais produtivo. Então, é necessário que as empresas terem um olhar voltado para as necessidades individuais das pessoas e não enxergar elas enquanto uma peça de uma engrenagem humana que precisa funcionar. Não. Por exemplo, se você não está contente com a empresa, se você não está contente com o seu salário, se você brigou com seu pai, com sua mãe, seu marido, se teve uma briga no trânsito, isso tudo vai refletir sobre a produtividade da empresa. Porque é algo individual, é algo intencional. Então, muitas empresas já estão trabalhando essa questão do estado emocional, do estado espiritual, tudo isso porque há necessidade que haja um equilíbrio entre esses fatores para que a pessoa se sinta à vontade em desempenhar da maneira eficiente e buscando a eficácia ali as suas atividades no ambiente organizacional. Então, a motivação, nessa teoria, ela é descrita como algo intencional. É algo que parte da intenção da pessoa, ou seja, as suas ações dentro da organização é influenciada
pelo seu próprio comportamento. E o comportamento das pessoas é individual. Por exemplo, se uma pessoa que está num ambiente de trabalho, ela não se sente bem aceita pelo grupo de trabalho, as pessoas que dividem as mesmas estações ali de trabalho, naturalmente ela vai se sentir excluída. E isso vai refletir negativamente no seu desempenho dentro da empresa. E em razão disso, o que as empresas fazem? Elas trabalham a integração, integrar as pessoas no ambiente de trabalho para que elas se sintam confortáveis e, consequentemente, melhora a produtividade da empresa. Como que ela consegue isso? Através de eventos, através de happy hours, através de festas, até eventos dentro da empresa no horário de trabalho, né? Então, tudo isso facilita, então, o aprendizado e o desenvolvimento das atividades dentro da empresa. A escola comportamentalista dizia também que a motivação é algo multifacetada, ou seja, a individualidade das pessoas perpassam por diferentes aspectos, que vai desde a família, o ambiente de trabalho, as relações sociais, as relações informais. Então, basicamente, o que as empresas querem fazer? Elas querem se preparar para que ela consiga obter um excelente desempenho através do comportamento das pessoas. Então, basicamente, criou-se um ciclo de 6 etapas, que perpassa primeiramente da necessidade individual não satisfeita. Quando essa pessoa não tem uma necessidade satisfeita, o que ela vai fazer? Ela vai buscar alternativa. Por exemplo, se uma pessoa não estiver contente com o ambiente de trabalho, o que ela vai fazer? Ela vai buscar um novo emprego, certo? Ela escolhe a melhor alternativa, ela toma a decisão que melhor estiver ali ao seu alcance, avalia a situação para ver se ela está contente com aquela situação. Ela, se estiver contente, bacana, se não estiver contente, ela vai buscar outra maneira de buscar essa satisfação. Então, uma pessoa insatisfeita, ela vai buscar alternativas para resolver esse problema de uma vez por toda. Então, basicamente, se você tem um excelente profissional dentro da empresa e esse profissional não se sente valorizado, o que ele vai fazer? Ele vai buscar outras alternativas. Vai pleitear novos cargos em outras áreas da empresa, ou senão ele vai buscar vagas de trabalho em outros empreendimentos. Então, é uma perda de oportunidade na retenção de talentos para a empresa. Por isso que as empresas têm criado ali um plano de ação para lidar com essa questão que envolve as carreiras das pessoas dentro das empresas. Então, basicamente, a escola comportamentalista trabalha esses preceitos. Na prática, olha que legal como que funciona. As preposições oriundas da abordagem comportamentalista são muito evidentes na maior loja online de sapatos, a Zappos.com, veja bem. Adquirida em 2009 pela Amazon, só uma das maiores varejistas do mundo, né? A companhia mantém a política de agradar os empregados e proporcionar um ambiente de trabalho descontraído. Para a empresa, a felicidade dos funcionários não é questão de luxo. A empresa oferece comida gratuita, massagem no local de trabalho e até mesmo terapias para os seus funcionários. Um funcionário satisfeito, contente, assim ele vai render mais e oferece um atendimento que agrada aos clientes. Com isso, os consumidores ficam mais motivados para realizar compras futuras. Olha que legal. Então, a Zappos, basicamente, ela trabalha um clima e uma cultura organizacional no sentido de agradar os seus funcionários. E isso vai refletir no atendimento dos clientes da empresa, o que vai fazer com que esses clientes se sintam muito mais confortáveis em fazer compras futuras. Então, basicamente, o que essas empresas têm buscado é criar um clima e uma cultura organizacional favorável para que haja um bom ambiente de trabalho. É mais ou menos como nós temos na Unicesumar, né? Nós temos um ambiente muito bom de se trabalhar. Isso perpassa, por exemplo, pela liderança da professora Patrícia, que é a nossa coordenadora, desse time de trabalho que envolve os professores mediadores. Então é uma equipe muito boa, é uma equipe engajada. Isso reflete em um ambiente muito bom
para se trabalhar, porque nós temos uma valorização do capital humano, nós temos uma boa liderança, então tudo isso faz com que nós nos sentimos mais valorizados e, consequentemente, muito mais produtivos no ambiente de trabalho. Ainda a escola comportamentalista, ela vai dizer o seguinte, né, que a motivação é algo individual, mas que ela tem uma hierarquia. Ou seja, na medida em que você atende uma necessidade não atendida, surge uma outra necessidade à frente. Como, por exemplo, a hierarquia de Maslow, né? Então, que eles chamam de pirâmide de Maslow, né? Mas basicamente ele não quis dizer isso, pirâmide, mas uma hierarquia das necessidades. Ou seja, basicamente qual é a necessidade mais importante para o ser humano? São as necessidades fisiológicas, como comer, ir ao banheiro, tal. Isso não pode esperar. Então, basicamente, você precisa primeiramente satisfazer esse tipo de necessidade. Segundo, você tem a necessidade de segurança, que é ter um emprego, ser aceito pela sociedade. Terceiro, essas relações sociais que envolvem ter amigos, ser aceito no ambiente de trabalho. Você também tem aquelas necessidades de estima, né? Aquilo que você quer comprar, o grupo de trabalho que você quer fazer parte, aquele objeto que você tanto deseja. E você tem a autorrealização, que é o seu sonho maior de vida, né? Fazer aquela viagem, comprar aqueles carros de luxos, não um carro popular, quem sabe, enfim, né? Comprar aquele sapato, comprar aquele telefone celular que tanto você quer. Então, basicamente, você tem um sonho maior. Então, na medida em que você vai suprindo essas necessidades, vão surgindo motivações para suprir outras necessidades muito mais à frente. Então, a pirâmide de Maslow ela acaba predizendo que nós temos uma hierarquia das necessidades básicas de sobrevivência até uma necessidade que envolve a parte motivacional, que faz com que a pessoa tenha iniciativa para buscar outras situações na sua vida. Ainda na Escola das Relações Humanas, nós temos a teoria X e a teoria Y. Então veja bem a diferença entre essas duas teorias. Basicamente a teoria X ela é centrada, veja bem, na produção, num estilo de liderança autocrático e controle externo, ou seja, existe uma hierarquia dentro da empresa onde as ordens vêm de cima para baixo e não há possibilidade de haver ali um ambiente democrático para discutir as tomadas de decisões ou as ações que devem ser executadas na empresa. Basicamente a ordem vem e as ordens devem ser executadas. Na teoria Y, nós temos uma teoria centrada no empregado com uma abordagem democrática e um controle interno, ou seja, as pessoas têm uma voz ativa, participativa, democrática e colaborativa no ambiente de trabalho. E quando as pessoas se sentem importantes, valorizadas e ouvidas no ambiente de trabalho, qual que é a consequência disso? Naturalmente, elas estarão muito mais satisfeitas e, mais uma vez, isso vai representar de forma positiva na produtividade da empresa. No que tange ao âmbito gerencial, a teoria X diz o seguinte: supervisão próxima com comportamento diretivo, ou seja, né, ou você obedece ou você está fora do jogo. Na teoria Y, nós temos uma supervisão ampla com comportamento de apoio. É aquele estilo de liderança que ajuda as pessoas a se desenvolverem, muito mais participativa, uma pessoa que ouve, uma pessoa que ajuda as pessoas a desenvolverem as suas atividades. No enfoque principal, a teoria X diz que o estilo de liderança tem que estar pautado na coerção, né? Ou seja, se a pessoa não obedecer às ordens, ela vai sofrer punições. Na teoria Y, não, está na autonomia, no crescimento individual da pessoa. Por quê? Quando uma pessoa tem autonomia para pensar em mudanças nos processos, nos produtos, nos serviços, significa que ela pode buscar algo novo. E esse algo novo vai possibilitar o quê para a empresa? Mais inovação. E a inovação vai permitir que a empresa se diferencie dos principais concorrentes de mercado que estão cada vez mais parecidas umas com as outras. Logo, as empresas precisam buscar situações que as diferenciem no mercado, porque, consequentemente, se elas se manterem iguais umas às outras, a tendência é que ela perca mercado
a médio e longo prazo. No que tange a natureza humana, olha o que a teoria X diz. As pessoas são preguiçosas, têm falta de ambição e precisam ser conduzidas. Olha, veja bem. Já na teoria Y, as pessoas por natureza gostam do trabalho. Então, o que você pode perceber em relação à teoria X e à teoria Y? A teoria X é um estilo de teoria que basicamente as ordens vêm, daquela forma tem que ser executada e acabou. Né? Na teoria Y não, as pessoas são muito mais participantes, têm autonomia para tomar as decisões dentro do ambiente organizacional. Então, basicamente, você tem que fazer uma avaliação e identificar qual dessas teorias é mais adequada para um ambiente de trabalho. Eu prefiro a teoria Y, né? Porque ela valoriza muito mais a iniciativa, o comportamento humano, através de uma gestão colaborativa e democrática, certo? Partindo aqui para as próximas teorias, nós temos aqui a teoria estruturalista, né? O que é a teoria estruturalista? Ela vai perceber que uma organização ela é um conjunto de partes, e essas partes se interrelacionam. Ou seja, quando você olha para uma empresa, você não pode ficar restrito a uma análise do ambiente interno, tal como as teorias clássicas enfatizavam nos seus estudos. Não! Hoje uma empresa ela sofre uma série de influências tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo, como por exemplo a economia, a tecnologia. Nós estamos vivenciando nesse exato momento a pandemia do Covid-19, que tem influenciado a economia, tem influenciado as empresas, e logo as empresas precisam olhar para o ambiente além das suas paredes para se adaptar e ter uma certa flexibilidade para lidar com fatores externos que influenciam as suas atividades também no ambiente interno. Então, a empresa ela é vista como um sistema aberto, não um sistema fechado. O sistema fechado é quando ela olha somente, como se diz naquele velho ditado popular, para o seu próprio umbigo. Não, ela tem que olhar para além das suas fronteiras, né? Por exemplo, uma empresa brasileira que exporta carne de frango para o Oriente Médio. O método de abatimento não é o mesmo que se fosse atender o mercado nacional. Tem uma técnica chamada halal, que tem um horário, tem um método, tem um tipo de abatimento específico para que não haja sofrimento do frango, né? Então, essa carne branca ela tem um processo diferente do que se fosse, por exemplo, atender o mercado nacional. Então, você tem que olhar para outras culturas, outros fatores sociais, demográficos e entender como isso influencia diretamente na produtividade da sua organização. Essa teoria ainda diz que os conflitos são inevitáveis e, inclusive, muitas vezes isso são fatores estimulados dentro do ambiente da empresa. Mas como assim estimulados? Porque tira as pessoas da zona de conforto, né? Então, os conflitos muitas vezes são importantes porque possibilitam um crescimento profissional dentro da empresa. O incentivo ele não tem que ser pautado como a teoria clássica dizia, somente na produtividade. Ou seja, quanto mais a pessoa produzisse, maiores serão seus ganhos e só isso basta. Não, você tem que ter um reconhecimento misto. Além do aspecto financeiro, esse reconhecimento perante a equipe de trabalho. Nossa, parabéns pela iniciativa que você teve. Dentro do colaborador frente a uma equipe de trabalho, também engaja muito mais os funcionários no sentido de serem muito mais produtivos, certo? Agora nós temos aqui também a teoria de sistemas, né? Então a teoria de sistemas, basicamente, ela pega preceitos da biologia para explicar como as empresas devem funcionar. Basicamente, o que é uma organização? É um conjunto de partes que se interrelacionam. Ou seja, você não pode enxergar as empresas como partes individuais funcionando. Se você tem uma área comercial dentro da empresa, a área comercial influencia diretamente na produtividade, que é o departamento de produção. A qualidade do produto produzido na produção influencia diretamente na logística, influencia diretamente no marketing, que influencia diretamente no comercial, que influencia diretamente no financeiro. Então, qualquer ação tomada,
dentro da empresa, ela vai refletir sobre uma outra área dentro da mesma organização. Então, o sistema, ele parte do pressuposto como se você fosse analisar propriamente dito o corpo humano. O que é o corpo humano? É um conjunto de órgãos que trabalham em sintonia e sinergia para que você se mantenha funcionando. Por exemplo, se o seu coração não estiver bem, isso vai refletir em outros órgãos do seu aparelho humano, do nosso corpo humano. Então, tudo precisa estar funcionando em sinergia. Se tudo vai bem, o conjunto ou o todo vai funcionar de uma forma ótima ou de uma forma muito boa e atrativa. Então, basicamente, essa teoria de sistemas ela vai dizer que nós temos um fluxo que envolve entradas de informação, transformação e saídas de produto, e você tem um feedback que faz uma alimentação para entender, por exemplo, se os consumidores estão satisfeitos com os produtos que estão sendo entregues. Se está satisfeito, aquilo pode alimentar a empresa para que cada vez mais ela possa melhorar os seus produtos ou serviços. Se há uma insatisfação, por exemplo, por parte dos consumidores, consequentemente você precisa ter um plano de ação para resolver esse problema. Então, há uma constância no que tange a entrada, a transformação e saídas dentro das empresas. E tudo isso é influenciado diretamente pelo ambiente no qual as empresas estão inseridas. Por exemplo, um concorrente lançou um produto top de linha. Se a sua empresa não se adaptar a essa nova realidade, esse produto chamar muita atenção dos consumidores, você vai perder mercado. Então, a empresa precisa estar em constante processo de inovação. E quando você tem esse sistema de retroalimentação, que é uma espécie de feedback em relação ao mercado consumidor, você consegue, através das informações coletadas, melhorar ali o produto ou o serviço que você está ofertando para o seu público-alvo, certo? Nós temos também a teoria contingencial, que nada mais é do que situações diferentes exigem práticas diferentes. Não há nada absoluto, depende de fatores situacionais, como por exemplo a tecnologia. Ou seja, pessoal, muito cuidado com fórmulas mágicas. Não existe fórmula mágica que resolva o mesmo problema para diferentes organizações. Cada organização, cada empresa tem as suas particularidades. E essas particularidades devem ser avaliadas. Por exemplo, olha, vou falar aqui das empresas de base tecnológica. Eu que já tive a oportunidade de visitar muitas startups, muitas empresas que trabalham com desenvolvimento de aplicativos e de softwares, o que eu pude observar? Que o ambiente dessas empresas são muito mais contraídos. Tem lá um local para eles tomarem café, fazer um happy hour, jogar videogame, jogar sinuca, pimbolim, etc. Eles trabalham com a questão relacionada à entrega de projetos e à qualidade do projeto. Então, não interessa esse ambiente formal existente nas empresas tradicionais. O que interessa para eles é se de fato eles estão conseguindo produzir e entregar os projetos com qualidade. Então, a gente pode replicar esse modelo de trabalho pautado nesse aspecto informal para bancos? Não. Imagina você entrar num banco e encontrar o seu gerente de bermuda e chinelo havaianas ou sandálias. Não dá, né? Lá exige um alto grau de formalismo, camisa, engomadinho, terno, entre outros aspectos. Então, você não pode replicar um modelo de gestão, um estilo de negócio que dá certo para uma empresa para outra da mesma maneira, sem observar as suas particularidades. Você tem que considerar as especificidades de um negócio. Por exemplo, se você vai em uma loja de surf, lá tem um ambiente tocando música reggae, pessoal descolado, cabelo grande, enfim. Agora vai em uma loja de roupas que é pautada em classe A, que trabalha, por exemplo, uma boutique, né? Então, que é um tipo de atendimento diferenciado, o ambiente é mais sofisticado. Então, você não pode aplicar algo que dá certo em um segmento da mesma maneira em outro local. Então, você precisa observar as
particularidades. Então, cada situação é uma situação diferente. Você, enquanto gestor, você, enquanto administrador, você terá que ter essa sensibilidade para que você consiga tomar a decisão mais adequada, considerando o segmento, a área, o ramo, o setor, o perfil dos consumidores, o tipo de produto ou serviço que você está trabalhando. Você, enquanto administrador, você terá uma série de competências, habilidades e atitudes que vão ajudá-lo a tomar esse tipo de decisão. Certo, pessoal? Espero que eu tenha atendido aqui o objetivo proposto, né? Resguardando as particularidades, né? E logo mais nós temos a nossa live. Então aproveite para que vocês possam perguntar, gesticular, compartilhar informações e levar ali essas discussões para o nosso ambiente interativo, certo? Um grande abraço a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau! EAD, o Unicesumar do meu jeito